Balanço do fogão pós-mundial, rapaziada. Pessoal, bora aqui acompanhar esse vídeo que eu trouxe pra vocês, o corte do canal ESPN, falando pra gente esse balanço aí que o fogão teve, né? Se foi ruim essa participação, se foi boa, como que o Botafogo volta. Vamos aqui com essa informação, mas antes, já se inscreve no canal, rapaziada. Ativa o sininho de notificações pra não perder nada do fogão e deixa seu like. A campanha dos brasileiros, aproveitar também a presença dos amigos Zupac, Pedro Ivo, que acompanharam tudo de perto lá. Quem orgulhou mais é a pergunta da nossa... O professor adora responder essas perguntas. Quem orgulhou mais? Campanhas dos times brasileiros no Mundial de Clubes da FIFA. O Botafogo teve 2 vitórias, nenhum empate, foi o único que não empatou. Ganhou 2 e perdeu 2. Aproveitamento de 50%. Fez 3 gols e sofreu 3. Só que dentro dessas 2 vitórias e desses 3 gols marcados, tem um gol que é espetacular, que foi o único time que fez gol contra o Paris Saint-Germain e o único que derrotou o Paris Saint-Germain. Então é algo muito marcante dentro desses números do Botafogo e da campanha. Flamengo, 2 vitórias, uma contra o finalista Chelsea, conseguiu o que Fluminense e Palmeiras não conseguiram. Ali a gente pode discutir se era uma outra fase do Chelsea ou não, mas ele ganhou do Chelsea. Um empate, uma derrota, 58%, 8 gols marcados, é isso? É 8? E 6 sofridos. Fluminense, 3 vitórias, 2 empates, uma derrota, foi o que chegou mais longe, 61%, 8 gols marcados, 5 sofridos. E o Palmeiras, 2 vitórias, 2 empates, uma derrota. Fluminense e Palmeiras com uma derrota para o mesmo time, para o Chelsea, 53%, 6 gols marcados e 4 sofridos. Gustavo Zupac, sua análise dos times brasileiros, o que te chamou mais a atenção, positiva ou negativamente? É curioso, Abel, porque quando a gente tenta olhar de que forma os times brasileiros voltam do Mundial, qual é o impacto que o Mundial teve em cada clube, não necessariamente o resultado do Mundial é o mais importante. Às vezes é, mas não necessariamente. O que eu estou querendo dizer com isso? Vamos caso a caso. Para mim, o clube brasileiro que volta com o pior impacto do Mundial é o Botafogo. E o Botafogo não foi o que pior jogou. O Botafogo, tecnicamente, fez um bom Mundial. Nos 2 jogos mais difíceis, o Botafogo teve boa atuação. Uma vitória histórica contra o Paris Saint-Germain, em que pese todas as condições do Paris para o jogo, mas não importa. Uma vitória histórica do Botafogo e uma derrota com uma boa atuação para o Atlético de Madrid, que garantiu a ele, pela margem da derrota, a classificação impensável, num grupo inimaginável, assim, inescalável. Com essas atuações contra Paris e contra Atlético, o Botafogo garantiu classificação. Aí, contra o Palmeiras não foi um bom jogo, foi um jogo regular, com uma proposta que incomodou muita gente, mas a questão é que o pós-mundial do Botafogo passa menos pelo saldo do Mundial, passa pela implosão que teve no projeto, porque devido ao jogo contra o Palmeiras, por causa de 90 minutos contra o Palmeiras, o dono da SAF do Botafogo apertou o botãozinho eject, ejetou o Renato Paiva, implodiu o projeto. Então a gente não sabe o que será o Botafogo pós-mundial. Pode melhorar, pode piorar, pode não acontecer nada com o David Ancelotti, que é uma grande incógnita porque é um novo técnico. Então acho que dos 4, quem sofreu o maior impacto negativo com o Mundial foi o Botafogo, porque resetou a máquina. Vamos ter que aguardar o que é que vai ser. O Palmeiras, para mim, volta com mais dúvidas do que certezas, porque embora o Palmeiras tenha ido às quartas de final, foi o segundo melhor em resultado, em performance dentro da competição, né? Performance competitiva, mas o Palmeiras fez o Mundial com muita irregularidade. Quando a gente esperava as respostas do Palmeiras, elas não vieram tanto. O time perdeu o seu melhor jogador e o cara que vinha do banco e resolveu os grandes problemas, que foi o Paulinho, só vai jogar ano que vem. E o Palmeiras deve ter mais mudanças no elenco, então acho que o Palmeiras volta com mais dúvidas do que certezas, embora o Abel seja um cara muito capaz de reconduzir, de reencontrar soluções sempre dentro desse elenco do Palmeiras. O Flamengo eu acho que volta com a mesma impressão, o que a gente esperava do Flamengo continua sendo o que a gente espera pós-mundial, embora o Flamengo acabou dando azar, foi o melhor da sua chave e isso foi uma notícia ruim para o Flamengo, porque o Bayern acabou passando em segundo, e aí complicou a vida do Flamengo.
Flamengo, mas em termos de desempenho, eu acho que o Flamengo entregou dentro do que se esperava, foi um time compatível com as expectativas. Quem sai grandão é o Fluminense, que chegou no Mundial como o quarto brasileiro na hierarquia técnica, e isso não era desmerecimento, isso era uma análise e fazia sentido, e o Fluminense superou as suas limitações, superou as expectativas, voltou com uma nova possibilidade de ideia de jogo e com um novo olhar sobre alguns jogadores. Então, Fluminense voltou grandão, Flamengo para mim volta na mesma boa expectativa, Palmeiras volta com mais dúvidas e o Botafogo infelizmente resetou a máquina. Pedro, diga, Pedro. Eu tô ouvindo aqui, o Flamengo volta com muita dúvida também. O Flamengo em uma semana conseguiu desfazer a imagem de tá tudo bem, tá tudo ótimo. O Flamengo tem uma crise interna para resolver, o Flamengo não tem mais o Gerson, o Flamengo não sabe o que é o futuro do Pedro, o Flamengo tem um Pulgar fora por 2 meses, o Flamengo tem uma situação muito delicada de bastidor, então assim, eu acho que também tem muitas dúvidas desse Flamengo. A gente vai precisar entender qual o impacto do pós-mundial já a curto prazo agora para o Campeonato Brasileiro, digamos, que são os primeiros desafios. Então, assim, o Flamengo que saiu daqui não necessariamente foi o Flamengo que pousou no Rio. Você teve problema com o Boto, você não tem mais o Gerson, você tem o BAP tendo que entrar no circuito para amenizar a crise, sabe? Você tem jogador podendo sair, o Wesley não deve ficar. Então, eu também tenho um pouco de dúvida. Não é exatamente o Flamengo que entrou em campo aqui na última partida, não é o Flamengo que vai entrar em campo na próxima, já começar pelo Gerson. Então, também acho que tem uma pontinha de dúvida, só complementando tudo que o Zupa fala, eu acho que tem uma pontinha de dúvida. E é interessante falar também, né? O Fluminense sai daqui com muitas soluções, ele leva muitos jogadores na bagagem. A gente comentava isso no pós-jogo, o Zupa, que você ganha um Freitas, você ganha um Hércules, sabe? Você ganha um Ignacio, você ganha muita gente ali para a sequência da temporada. Agora, uma possível perda do John Arias ali, eu acho que vai ser algo muito sentido para esse time. Você tem que recuperar muitas peças na frente. Se a única que é uma certeza, você não sabe se ela fica. Então, acho que todo mundo, cada um dentro do seu cenário, tem uma pontinha de dúvida, não volta exatamente como estava aqui jogando no Mundial. O Fluminense, eu acho que volta com o peito muito mais estufado. O Fluminense deu uma resposta muito maior pela expectativa e pelo que virou a realidade no Mundial. Mas acho que todo mundo tem sua pontinha de dúvida, seu pontinho de interrogação para carregar na bagagem agora nessa mala de volta ao Brasil. Análises dos clubes mais coletivas, mas pensando individualmente, o Pedro Ivo já citou ali o Arias. Se a gente pensava antes do Mundial, e é correto pensar assim, é uma vitrine para clubes, para jogadores, para técnicos brasileiros, quais seriam os grandes destaques? Eu, pelo menos, penso Renato Gaúcho, estou falando dos 4 clubes brasileiros, tá? Renato, John Arias, óbvio, Richard Rios. É isso. Concordam? É isso. A turma do o Gerson, que já tinha jogado na Europa, tal, já estava praticamente certo que ia sair. E do Botafogo? O Botafogo quem já ia embora. Fica do Igor, né? Jesus. Igor Jesus. Ou vocês acrescentariam ou mudariam esses que eu falei? O Martinelli se destacou bastante também pelo Fluminense. O Martinelli... O Ignacio também. Barbosa no Botafogo. O Alexander Barbosa, né? Boa. Diga, Breno. Para mim, o Martinelli é um jogador que em algum momento vai jogar na Europa, pelas características que tem. Mas, e nesse Mundial, né, marcou gol, um belíssimo gol contra o Al-Hilal, jogador que teve uma dinâmica ali no meio campo, embora suspenso da semifinal, eu vejo que já se colocou nesse radar para, quem sabe, acompanhar o André, né, o antigo companheiro dele de meio campo no futebol europeu. E o Fábio reforça ali o lendário goleiro de 44 anos. É verdade. Para o mundo ele ganhou um status, assim, não para ser contratado, mas para o futebol mundial, né? Assim como o próprio Renato. Acho que o Renato se consolida como mais do que aquele técnico que só a América do Sul enxergava. Todo mundo traz uma historinha na bagagem desse Mundial, uma historinha para contar. O curioso foi ouvir o Materazzi elogiando o Freitas. Não que o Freitas tenha jogado mal, mas é que o Inácio, por exemplo, tinha o Thiago Silva, que todo mundo já conhece, mas ele chamou a atenção dele o futebol do Freitas ali. E tem essa turma que jogou o Mundial de uma maneira que nunca tinha jogado antes e talvez não continue jogando depois. O Ignacio é um desses. São jogadores que se destacaram. Agora, acho que uma coisa é o que foi o Mundial, a outra é o futuro, que, como diria o poeta Toquinho em Aquarela, é uma astronave que tentamos pilotar. A régua sobe para o Fluminense, né? Para Palmeiras e para Flamengo, realmente eles têm questões a resolver, que o nosso Prato chamaria de problemas de rico, que eles também têm por onde resolver.
O Fluminense muito valorizado, esses jogadores muito mais gente valorizados. volta com confiança. Se jogar bem, fazer bons campeonatos, ter bons desempenhos, tudo isso traz confiança para um jogador. Eu acho que o Fluminense, vários jogadores, o Pedro Ivo citou isso um pouco, né? O Inácio, é a palavra do o Flu. Freitas. Mas eu acho que a régua sobe para a cobrança também. Do lado do sim. Fluminense, né? Porque, assim, você trazendo para um cenário brasileiro, a maneira como as equipes se apresentam, talvez de uma forma mais acessível do que o enfrentamento que o Fluminense teve, né? 12 enfrentamentos que o Fluminense teve. Então, a régua sobe, sim. Mas a confiança não sobe também, Mari? Não, então é isso. O Abel traz a confiança, eu acho que ela vem acompanhada da cobrança, assim. A cobrança pelo que eles demonstraram, voltando com essa confiança. Agora, de fotografia ali, fotografia do Mundial. Eu acho que a do Fluminense é a melhor. Vem acompanhada do Flamengo, pelo que apresentou, pelo que evoluiu, pelo que podia ter apresentado contra o Bayern. A do Botafogo, eu acho que ela fica um pouco contaminada pelo que não competiu contra o Palmeiras, mas vem na sequência. E para mim a do Palmeiras é o último pela expectativa de como chega e do que podia ter tido até em relação a desempenho e a estabilidade ali, né? De você conseguir desempenhar melhor nesse Mundial. Eu fico com a ordem de classificação. Tá todo mundo lá para ir o mais longe possível. Quem conseguiu isso foi o Fluminense, depois o Palmeiras, depois o Flamengo e aí o Botafogo. Mas tem para Flamengo e Botafogo, vai ter aquele prêmio de consolação que, independentemente de quem ganhar a final, vai ser o troféu venci o campeão. E pode parecer piada isso, tá? Mas Na verdade, não vale nada. não, mas do ponto de vista... Vale ali na hora que você ganha. Não, mas, Depois, Impulsionaram os Vale demais. campeões. Na mesa do bar isso vale muito. não, pois é, mas Impulsionaram os também. campeões. mas Demais. do ponto É de vista... a taça Rio que eu tava chamando, sabia, Brelha? Porque os eliminados por Flamengo e Botafogo vão disputar uma taça de consolação no domingo. Chelsea Vale do muita lado, doação isso aí PSG, também, Os né? eliminados não, os derrotados. O futebol é isso, o futebol não foi isso. Se fosse só essa coisa sisuda aqui da nossa análise, é isso aí. O flamenguista e o botafoguense eles estão esfregando as mãos, eles querem saber quem vai sacanear um ao outro no domingo. Aí, ô Pedro, o futebol brasileiro... Você gostou da Taça Rio, Brelha? Você gostou da Taça Rio? Adorei. Taça Rio, ganhei do campeão. Maravilhoso. Mas o futebol brasileiro, há 10 anos, não vencia um europeu. isso é verdade. Então, até do ponto de vista simbólico de orgulho, para esses torcedores, pode ser uma Exato. referência... Vai tirar esse barato do cara? E além do barato, é uma referência interna de desempenho. Quando chega uma semifinal de Libertadores, por exemplo, os caras podem olhar e falar, cara, a gente ganhou do campeão mundial, independentemente das circunstâncias, se o PSG estava com a reserva, se o Chelsea ainda não tinha embalado, mas é uma vitória. Quando chega o quê? Numa semifinal de Libertadores? Você pode usar como Melhor referência. não entra com essa, não. É outro campeonato, é outro... Eu sei. Se entrar com esse pensamento, já era, hein? Mas como referência de postura, de como se deve entregar, como o time deve jogar, como cada um deve correr e dar algo a mais. Então eu vejo que é algo importante também. E até pensando no futebol brasileiro, em termos de parâmetro, é legal olhar, olha, se a gente subir um pouco a rotação, se a gente melhorar um pouco o nosso calendário, não estamos tão distantes assim. Eu acredito que a distância existe e é considerável ainda para as principais potências europeias, mas eu vejo que do que se esperava do futebol brasileiro, eu vejo que se entregou acima das expectativas. Muito obrigado. Quer completar? dessa- Complete, Zupac, complete. Quero, dentro desse olhar do que sobrou para comemorar, e botafoguenses e rubro-negros estão de olho na final, o tricolor, não só por ter chegado à semifinal, mas convenhamos que o Fluminense ontem, não, assim, felizmente, quer dizer, felizmente não, ia ser muito divertido ver um Fluminense e Real Madrid, mas a FIFA tirou, né, a disputa de terceiro lugar, que geralmente é um jogo muito enfadonho para todo mundo que está envolvido, e até por causa de calendário, a FIFA retirou. Ia ser legal ver um Flu e Real Madrid, mas ontem o Fluminense ganhou o título de terceiro lugar moral do campeonato, porque perdeu de 2-0 a sua final, enquanto o Real Madrid foi atropelado e moralmente o Madrid merece ser o quarto colocado. Eu gostei do termo que você usou para disputa de terceiro lugar, que tem várias competições na Copa do Mundo. O Zupac É o horário, usou né, Abel? enfadonho, né? Enfadonho, eu uso melancólico. Costuma ser melancólico o jogo da disputa de terceiro lugar. E aquele terceiro O lugar, Flu e a Brasil Machão e contra o Holanda em Real. 2014, Não é depois legal do pra 7-1. ninguém.
Aquele Brasil e amarradão. 2014, exatamente. Brasil e Holanda em Salvador, pelo amor de Deus. Acho que Mesmo foi melancólico? Imagina o Real Madrid tomando depende 4 muito na dos lata. envolvidos, né? Isso, gente, 4 na Fluminense e Real, bagagem, a Fluminense crise e em amarradão. Madrid, isso aí. Eu acho que no nível de Amarradão. público é meio over, é bem para baixo. Agora, em nível de difícil, seleção, tá é muito difícil importante encher para com um Marrocos jogo grande. ter disputado, Exceção. para a Bulgária ter disputado, para a Exceção. Croácia em 98 ter disputado. Croácia já não sei, não. Exceção é Brasil. Não, a Croácia agora é maior, mas em 98 para ela foi importante. Ah, em 98. É chato Pensei quando que é era Brasil e Itália no terceiro lugar. Aí não dá, Brasil e Holanda. E Flu e Real. Obrigado, Zupac, Pedro clube Ivo eu acho Almeida. que não Bom precisa. dia para vocês, bom trabalho. Tchau, gente. Valeu, Abel, abraço. Para o Botafogo é esse. O Botafogo foi o único time a vencer o PSG. E com isso tem vários memes na internet. Vamos acompanhar aqui e ver alguns. Ó, o GE. PSG 4-0 no Atlético Madrid. PSG e Botafogo 1-0 pra gente. Seattle Sounders. PSG 2-0, PSG contra a Inter 4-0, Bayern de Munique 2-0, Real Madrid 4-0. Aí os caras meteram logo a imagem do Superman aqui, tudo pazão e uma parte de gente agarrando ele, rapaziada. O que moral que o Botafogo tá, hein? Tem vários aqui, mano. Tem isso aqui também. É o Bootfire que postou. Leves. Aí colocou aqui, né, imagem de 4-0 PSG e Real Madrid. E Botafogo e Paris Saint-Germain 1-0 Botafogo. Vamos ver se tem mais. Ou seja, o Botafogo estaria fazendo 4-0 no Real Madrid agora. Olha, mano, tem muita coisa aqui, ó, zoando os caras. Se agiganta, lá figura do Botafogo. Ó, o Botafogo que venceu o PSG, mano. Tem mais aqui, ó, tem os caras meteram logo a imagem do Kiko e o Seu Madruga. O Botafogo deu mais trabalho que o Real Madrid PSG. Tem mais, ó. Tem uns aqui que, mano, é o seguinte, ó, a leitura, ó. Honor ao Botafogo, que super ganará e descer em zero a esta máquina de futebol e manda Paris Saint-Germain. Sei lá o que tá escrito. Olha só, tem muita coisa aqui, mano. Pra encerrar, vamos falar sobre o Luiz Henrique, que é o novo alvo do Botafogo. E o Fogão já fez uma proposta oficial de 20 milhões de euros. Que dá atualmente, na cotação atual, 130 milhões de reais pro Hestman. Querendo trazer o Luiz Henrique aí, de só 19 anos, para reforçar o nosso ataque, rapaziada. Coloca nos comentários aí o que vocês acham desse jogador. Se vocês acham que é uma boa aposta pra gente aí ou não. A ideia, cara, querem um ponta veloz, driblador e com gás para atuar pela direita e dar novas opções pro David Ancelotti, que acabou de chegar no comando. Só que o papo é o seguinte, mano. O moleque prefere seguir na Europa, né? Mesmo tendo jogado tão pouco assim, né? Só 13 partidas na temporada passada. Ele foi vendido pelo Palmeiras 23 milhões de euros em 2024. Então o Botafogo tá quase oferecendo o mesmo valor de compra que o Hestman pagou. Nada de promoção. O Porto também já tentou levar o moleque, né? Ele no começo do ano ali por 18 milhões, mas não rolou nada. E até o Shakhtar também tentou 15 milhões, mas também não arrumou nada. Então o Hestman deixou claro, só vende se a grana for boa mesmo. O trunfo do Botafogo? A chegada do Ancelotti Júnior, que conhece os bastidores da Europa e pode trocar ideia, mano, com o jogador e mostrar o projeto e tentar convencer o garoto a voltar pro Brasil. O Luiz Henrique, ó, Luiz Guilherme, né, é da geração de Hendrick e Estevão. Fez 45 jogos no Palmeiras e tem potencial de revenda, algo que a SAF do Fogão adora, mano. Então, a nossa SAF gosta de atrair jogadores promissores, novos ali, né? Que foram destaques. Quem sabe, futuramente, ganhar até uma grana com isso. Mano, então é assim, mano. Se o Botafogo fechar com o Luiz Guilherme, é simplesmente um dos maiores acertos dessa nova era da SAF. Na minha opinião, tá? Esse moleque é diferente, mano. Quem viu ele no Palmeiras sabe do que tô falando. Dribla fácil, acelera o jogo, não se esconde. Com o David chegando agora, ter um ponta com esse perfil vai ser ouro no nosso elenco. E olha só, ele tem só 19 anos, mano. Imagina ele pegando confiança, jogando no Newton Santos lotado, com liberdade para quebrar as linhas, mano. Esquece, pode virar protagonista fácil desse time do Fogão. A galera fala, mano, mas ele, né, quer ficar na Europa, beleza, normal. Mas o projeto do Fogão hoje é outro nível. Com o Ancelotti Júnior no comando, com a visibilidade que o Botafogo tá tendo, quem vier pra cá vai ser bem visto lá fora. Se for por questão de vitrine, aqui tá ótimo pra ele.
Se esse negócio rolar mesmo, já pode encomendar a camisa com o nome dele, porque vai dar bom, mano. É minha opinião, acho que o moleque é muito bom jogador. Jogou muito bem no Palmeiras. Faltou ainda ganhar mais espaço no Palmeiras por causa do técnico, que não dava tantas oportunidades para ele, mas ele é um bom jogador aí e eu acho que seria muito bom aqui no Botafogo.